Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Bom estar aqui com vocês. Desculpa o atraso, estou te passando no hospital antes. Eu estou de cirurgia, mas tinha que drenar o joelho. Eu vi o preço da desobediência. Possível para todas as áreas da nossa vida, tá? Vamos orar para a gente começar? Fique à vontade, tá, gente? Quiser ajoelhar, eu só não vou porque eu não consigo. Santo Deus, amado Pai, Santo Espírito, fique conosco, Senhor. Obrigado por estar na tua casa, te louvando, te engrandecendo. Esse dia, Pai, possa ser mais um dia de aprendizado, de presença, Senhor. Como nós precisamos da tua presença, Pai. Essa presença não pode estar só aqui, Pai. Precisamos caminhar contigo em todos os lugares da nossa vida. Que esse Santo Espírito que já está conosco, Pai, ele possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, Pai, falar, principalmente através de mim, que não tem nada de bom aqui, Pai. Precisa fluir de Ti, para que realmente saia coisa boa daqui, Senhor. Que apenas instrumentos, mas nada além disso, todos nós sabemos. E também que nós possamos, que esse Espírito, Pai, possa abrir, colocar, adubar essa terra infértil do nosso coração, Pai, para que possa produzir frutos, frutos que te agradam, Pai. Que essas palavras possam frutificar, florescer, frutificar em nossas vidas, Pai. Que nós possamos realmente exalar o perfume do Senhor por onde nós passarmos, para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Esteja aqui conosco, Pai, que a tua presença possa encher esse lugar, encher a nossa vida, a nossa casa, por onde nós formos, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te pedimos, já agradecendo a certeza que o Senhor está conosco. Amém. Amém. Meus amados irmãos, minha Bíblia física vou para trás e hoje tem muito texto para a gente ler. Vou pegar aqui no celular, fique à vontade, tá? Mas para não ter velocidade aqui também, com o microfone vocês fiquem à vontade aí, tá? Vamos falar um pouquinho hoje de um tema bem relevante, um tema bem conhecido, uma passagem bem conhecida, mas dessa forma que eu também ouvi, que Deus falou comigo bastante, eu quero compartilhar com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 11, por favor, 28. Mateus 11, 28. 28, Mateus 11, 28 e 30. Amém? Então vamos lá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem que Jesus está chamando, irmãos? Todos nós que estão cansados e sobrecarregados. Mas ele chama a gente para fazer o quê? O que ele está chamando aí? Ele está chamando para fazer o quê? Presta atenção aqui, ó. Vem a mim. Ele fala assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprender de Jesus. O que o jugo tem a ver com isso? Quem conhece o jugo aí na forma real que ele é? O que é jugo? Como que funciona? Para que serve? Hã? Isso. Mas para que funciona o jugo? Para ensinar? Ah, você é da roça igual então. Vamos lá, gente. O que é o jugo? Uma canga. Uma canga você pega dois animais, a madeira coloca 2, 4, 6, 8. Vai colocando. Mas o que acontece? Como é que funciona o jugo na real? Na real. Você pega, igual ele falou ali, você tem o boi carreiro. Vamos falar da parte do boi. Tem os bois carreiros. Que é o boi que é usado para quê? Para arar a terra, para puxar carroça. Antigamente era assim, eu lembro como se fosse hoje. Só que o boi carreiro, ele não é um boizinho. É um boi fortão, trucundão. Aí vamos lá. Então você pega um boi desse aí, um boi já não é um animal leve de você amansar, não é um animal fácil. Os bois carreiros, você tinha chifres. Você lembra, eu? O boi carreiro tinha chifre, então você... E os boi carreiros tinham chifre. E como é que você faz para amansar boi, gente? Imagina, você coloca dois boi, como é que segura dois boi? O que vocês acham que o pessoal fazia para amansar dois bois daquilo, para eles andar na linha assim?
puxar carroça, ficar dócil daquele jeito, manso e humilde. Como é que vocês acham que era feito na época? Eu vou contar para vocês essa história. Para tirar o ímpeto, a braveza, a rebeldia, né? A primeira coisa que fazia lá, castrava. Castrava. Aí já fica bem dócil, já amansa bastante, né? Muita parte dele, do vigor, já vai embora ali. Aí, depois, o que fazia? Para ele aprender a obedecer, furava o nariz. O nariz do boi é o lugar que ele mais sente dor. Qualquer criação, boi aí, não sei quem já foi na roça, aí você consegue segurar um boi assim, ó. Você aperta. Eu fazia isso várias e várias vezes, pequeno, com 10, 12 anos, eu segurava pelo nariz. Assim. Você aperta assim, que nem mexe. Pode dar injeção, pode fazer o que você quiser. Então você furava ali com uma argola de ferro e amarrava uma cordinha. Então aquilo ali ia. Na hora que o boi. Ah, você tá querendo correr? Só dá um puxão assim, ó. Até agachava. E quando. O que você fazia? Aí esse boi ele ficava treinado. Você falava, oa, o boi parava. Você soltava ele assim, ia na linha certinha, assim. Ó. Se for pegar a aração de terra, como é que eram as plantações, hoje ainda é assim, só com máquina, mas antes era assim. Ó. Você pega assim, é retinho. Porque o boi, ele estava tão treinado já que ele pegava que a linha ali e ia embora. Só que, e como é que você amansava um novinho, um rebeldinho que tinha aí no mundo? Você pegava ele e punha com um boi, um velho já experiente. E ele dava coice, chifrada. E o experiente só andando na linha e ele todo rebelde, toma uns puxão no nariz, castrado, e ele ia. Então, tem muitos de nós aí que estamos rebeldes. Só que Jesus não vai fazer isso com nós de castrar, ele não quer por nada. Ele quer que a gente aprenda andando com ele. Ele fala assim, ó, pega o jugo, coloca, eu vou ficar de um lado, vocês vão ficar do outro, e nós vamos andar juntos. Para você sofrer menos, para ser manso e humilde. Irmãos, esse texto ele é tão interessante. O que mansidão e humildade tem a ver com falta de dinheiro e doença? É estranho, não é? Jesus fala assim, ó, você está cansado. Está cansado de quê? A vida cansa de tudo que é lado você vai pensar. Talvez está doente, a pessoa está lutando com câncer há 5 anos, está passando dificuldade financeira aí, muitos anos na vida, cansado da vida, cansado de tudo. Aí ele fala assim, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Que mansidão e humildade tem a ver com o problema? Esse problema que a gente enfrenta aí muitas das vezes. É estranho, não é? Não sei se vocês pararam para pensar nesse texto, mas mexeu muito comigo. Eu falei, gente, o que tem a ver? Mansidão e humildade com esse problema que eu tô, casamento difícil, um monte de coisa. Vamos falar as coisas que tem na nossa vida, né? Irmãos, muitas vezes a gente passa correndo os textos e se perde. E você passa batida ali, você quer ler a Bíblia toda, você está fazendo o ano bíblico aí, você leu aquele monte de coisa e pegou nada. Muito pouco. Então, quando Jesus fala assim, é interessante porque na hora que você começa a pensar nos problemas, 90% deles é a gente que arrumou. Ou se seu pai, sua mãe não tratou seu direito, não deu educação boa, trouxe um monte de problema da vida e enfiou tudo na sua cabeça quando você era pequeno. E você saiu repetindo isso a vida inteira e vem para a igreja do mesmo jeito e continua repetindo a família e vira uma bagunça. E na hora que você olha, você está todo bagunçado, todo ferrado. Quando a gente é manso e humilde, irmão, a gente evita muita coisa ruim na nossa vida. Qual foi um dos maiores pecados que fez Satanás perder o céu? Orgulho. Humildade é o contrário. Você aprende a ouvir, você aprende a perdoar. Se você é manso, você vai evitar muita confusão na igreja, no casamento, com criação de filhos. Aprenda, irmão. Aprenda. Muitas vezes a gente vem e a gente não entende o como. E aqui fala o como também. E fala assim, aprenda, mas como que a gente aprende, Jesus? Então vamos lá. Vamos abrir Romanos 12, por favor.
Romanos 12, 1 e 2, um texto bem conhecido. Ouço páginas, Romanos 12, 1 e 2. Amém? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Racional. Então tá bom, já não é emoção, não é porque você não consegue mais, você pega e fala assim, ó, racional. E ele fala assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pelo quê? Renovação da mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu tenho uma teoria comigo que, eu meditando na vida, eu falei, gente, para a gente mudar, a gente precisa de três coisas. Três coisas. Primeira coisa, reconhecer. Humildade para reconhecer que você está errado. Primeira coisa. Por isso você precisa ser manso e humilde. Reconhece. Depois, você precisa querer. Fala assim, eu reconheço que eu estou errado, mas talvez eu possa não querer mudar. Mas não, você reconhece. Fala assim, eu reconheço que eu estou errado, estou fazendo uma coisa que não agrada a Deus, que não agrada a minha família, eu quero. E tem o terceiro, que é conseguir. É você praticar, colocar em prática aquilo que você... Então, o processo de santificação é essa tentativa de prática que a gente fica todo dia. Você leu a Bíblia, você entendeu, você reconheceu, você quer, agora está na parte de conseguir. Praticar isso que você aprendeu. Então, por isso que a renovação da mente é importantíssima. Você reconhece que você é orgulhoso, você reconhece que eu não sou humilde, eu não sou manso. Aí você vem e fala assim, agora eu quero fazer isso. Agora eu quero colocar em prática. Aí começa a luta. Aí você tem que começar o processo da luta. Mas é tão interessante isso, irmãos, que vocês acham que essa luta pode deixar a gente cansado? É estranho, não é? Irmãos, a mansidão ela é um negócio tão profundo que ela vem só na hora que você despedaça. Fala, Jesus, eu odeio a minha forma de ser. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Quantas mil vezes eu já chorei aos pés de Jesus? Não tem jeito para mim. Quantas vezes eu não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz várias vezes. Você faz sua oração em casa, faz seu culto em casa, e tem alguma coisa na rotina sua que é o calcanhar de Aquiles seu ali. Ponto fraco. Aí Satanás já sabe, né? Lógico que ele só vai lá. Aí, por exemplo, no meu serviço, vou falar assim, tem muita coisa que me... Não assim, é tanto problema para resolver que você esquece de Jesus. Você esquece. Aí você virou duas, três horas que está lá, já está um bicho solto no mato aí. Aí você chega lá e, aí, na hora que você vai, na hora que você erra, fala assim, viu? Aí eu chego em casa, vai orar de novo, né? Aí, na hora que você começa a voltar a fita, então no mesmo momento ali você fala assim, ó, saiu fora hoje, de novo, mais uma vez. E aquilo começa a luta, fala, Senhor, o que eu vou fazer? O Espírito Santo começa a incomodar e eu tenho que voltar lá e pedir desculpa pro abençoado que Satanás usou para acabar com o meu dia. No outro dia eu tenho que ir lá, senão eu não vivo. E gente, mas esse processo, eu fiquei nele quase uns 2 anos. De vergonha, de Satanás lavar minha cara, e eu falar, Senhor, não aguento mais essa vida, e eu oro no serviço. Por não tem até grupo de oração no serviço. Na hora do almoço a gente vai e ora junto, tem dia que é 8, 10 pessoas, pra gente. Você tem que arrumar um jeito pra você viver, ué. Você tem que arrumar um jeito pra você conseguir, ué. Porque, gente, isso é tão sério. Isso cansa tanto de você tentar tanto, querer mudar e não conseguir, que isso, lá em Hebreus, vamos abrir aí, Hebreus 12, fazendo favor. Hebreus 12, 14. Isso é um processo que ele é tão difícil. Olha o que Hebreus fala para a gente fazer. Hebreus 12, 14. Amém? E fala assim, ó, esforcem. Se a Bíblia manda você esforçar, porque o negócio não vai ser brinquedo. Se está falando para você esforçar, gente, porque não, para nós esforçar, porque não é fácil. Ele fala assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem salvação para quem não é santo. É sério ou não é? Então, irmãos, talvez a gente está cansado de tanto lutar para ser o que Deus quer e a gente não consegue. Jesus, vem a mim. Vem a mim, você que está cansado de tanto... Você tomou a decisão de fazer, você quer fazer, mas você não está conseguindo. Descansa. Coloca o meu jugo. Fica com o amigo do meu lado, com o seu dia inteiro. Você vai ver se você não consegue. Você vai aprender com o amigo na prática. Eu vou andar com você. Irmãos, não é a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, escatologia, é maravilhoso, é necessário. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente precisa analisar como nós estamos. Quem é o Adsley? Quem é a Cida? Que tipo de ser humano nós estamos nos formando, irmãos? Cidadãos do céu. Quem era e quem está se formando? Quem que a gente está se tornando? Irmãos, isso é tão sério porque o nosso caráter ele é formado, a parte principal, até os 7 anos. Muitas partes da ciência falam isso. Depois tem a fase adolescência. Nossa, e quando a gente está na fase adulta, já está formado. E esse caráter, ele é tão... Além dele pegar a genética, a natureza, nós, de pai e mãe, ele vem com, igual aquilo que eu falei, da educação que você teve na infância. Isso vem moldando o ser humano, vem moldando a gente. E isso é tão sério porque você pega traço de caráter, você começa a repetir coisas que a gente nem se dá conta. É tão interessante que você começa a repetir, geralmente você vai repetir a sua infância como seu filho. Na hora que você começa a ter seu filho, você começa a educar igual você foi educado. Se foi apanhando, chicote também. Se é brigando, a mesma coisa. É impressionante como que a gente é essa máquina de repetir as coisas. E quem é Erivaldo? A gente tem um apelido de baixinho invocado, né? Não sei, fala todo baixinho invocado. Gente, não é porque o baixinho invocado. É porque a pessoa foi tão bulinada de criança, chamar de baixinho, que ele aprendeu a brigar e defender de um jeito. A pessoa, ele começa a se impor de alguma forma. Porque talvez ele não é respeitado pelo tamanho, ele começa a se impor de alguma forma e talvez é batendo, brigando. Tem um cara lá no serviço, um amigo meu, eu falo com ele, velho, um dia você vai tomar um furo aqui. Ele mexe com Deus e o povo, mas com todo mundo. Eu falo, velho, como é que você pode ser assim? Como é que você é tão o dia inteiro da mesma coisa, todo dia tá sendo desleal? Aí um dia eu estava sozinho, começou a me explicar. Disley, eu não sou essa pessoa que você conhece. Assim como assim? Não sou. Eu sou cristão, nascido na igreja, pentecostal, a vida inteira, conheço a Bíblia, tudo que você falar aí. Mas sabe por que eu sou assim? Eu sou negro. Pensa no menino que foi bulinado de pequeno. Na escola, humilhado. E assim, eu aprendi uma coisa. Se eu colocasse o apelido na pessoa, antes dela começar a mexer comigo, eu não dava brecha para ela entrar. E antes dela começar a mexer comigo, eu começava a mexer. Todo mundo já ia para cima da pessoa e ria dela e esquecia de mim. Ele arrumou um gatilho, um escape. Caráter, irmãos. A vida não é fácil. E a vida ela vai moldando a gente nessas dificuldades, nesse sofrimento, e a gente vai tornando a pessoa. Por isso que fala ali, não se amoldem aos padrões do mundo, porque o mundo faz isso com a gente. A gente precisa, se você quer ser um cristão do jeito de Cristo, você precisa transformar a mente. Se o mundo te moldou desse jeito, a gente precisa reconhecer, ter humildade de reconhecer, falar, isso aqui não agrada a Deus. Se eu não mudar, se eu não transformar minha mente, transformar quem eu sou, eu não vou para o céu. Porque ninguém vai para o céu desse jeito. Irmãos, não tem como a gente vir para os caminhos de Deus e continuar sendo a mesma pessoa que a gente é do mundo. Que evangelho é esse que não transforma ninguém? O evangelho que não transforma em mentira, irmãos. Se você é uma pessoa brigador, se você é uma pessoa que impaciente, você veio para o caminho de Deus, você continua sendo, aqui, não precisa continuar. Porque não vai mudar, não está fazendo efeito. Né? O evangelho é para você olhar para ele assim e falar, Jesus, quando a pessoa pecava,
Ele chamava a pessoa, curava, perdoava os pecados e falava para ela para não pecar mais. Ele não ficava julgando, ele não expulsava da igreja, não fazia nada disso. Por que nós não fazemos? Ele chamava a pessoa, orava com ela. Por que nós repetimos? Por que nós fazemos diferente? Por que quando as pessoas chegavam com ele, podia chegar com o problema que fosse, se era político, se era ladrão, que fosse, ele falava assim, vem cá, vem a mim, deixa eu curar as feridas primeiro. Calma. Não importa o que fez para trás, eu vou esquecer tudo. Vamos começar uma vida nova agora? Irmãos, quando a gente fala de confissão e arrependimento, ele chama autoanálise. Confissão e arrependimento é para isso, autoanálise. Quem eu era, onde eu estou, quem eu sou, quem eu quero me tornar. Jesus, errei nisso aqui, me perdoa. Confessa, arrepende, quero mudar. Me ajuda. Confissão e arrependimento. A pessoa mansa, quando fala de mansidão, está muito ligada a isso. É uma pessoa que ela vai moendo com Jesus ali todo dia. Jesus, tá difícil, me ajuda. Não aguento mais ser isso. Eu não aguento mais ser rebelde, eu não aguento mais dar chifrada no outro. Eu não aguento mais dar coice. Eu não suporto mais. Eu não quero ser castrado, não preciso disso. A forma de ensinar sua é diferente. Mas anda comigo, por favor. Põe esse jugo aqui ó, o tempo todo, faz uma forma para eu não esquecer do Senhor, para eu lembrar como que o Senhor trata. Para eu lembrar o tempo todo quem que o Senhor é de verdade, como que o Senhor andou, porque eu preciso andar com o Senhor. Eu preciso andar, porque se eu não andar, eu não consigo aprender. Eu leio a Bíblia, eu estudo o Senhor, eu sei de tudo. Eu conheço. Eu sei sobre você. Eu não conheço de você. É diferente. A gente conhecer, saber sobre alguém, conhecer a pessoa. Você pega aí uma pessoa aí, todo mundo fala de Lula, fala de pessoal rico aí, conhece o nome de cada um, sabe o tamanho da casa, onde que mora, tudo. Você conhece? Se você perguntar ela lá qual é o seu nome, ela sabe quem que é certo? Andar. Para ter intimidade com isso. Para começar a repetir o padrão que essa pessoa que anda com você. Que o boi velho, mais velho faz. Você começar a saber andar na linha, porque o boi velho anda na linha, você tenta sair, não tem jeito, ele é muito mais forte que você. Você anda com Jesus, você tenta sair da linha e está do seu lado. Me fala aí. A pessoa que está orando, que está com Jesus do lado mesmo, você peca igual peca quando não está. Duvido. Irmãos, eu custei a entender isso. Custei. E não é fácil. Por isso que precisa esforçar para manter a paz com todos aqui. Porque não é fácil. Porque quando o pecado entrou no mundo, o ser humano ele tem duas naturezas. A carnal e a espiritual. E essa luta é o dia inteiro na nossa mente, o dia inteiro. Essa luta é constante, é o tempo todo você lutando contra o que você não quer fazer. Por isso que quando você se torna uma pessoa mansa, você é uma pessoa que se rendeu a falar assim, eu não aguento mais. Eu me rendo. Cansei de bater cabeça, cansei de procurar as coisas que eu queria fazer, me rendo. Faça o que você quiser. Agora eu estou em paz. Aí você fica manso. Como eu bati cabeça com isso? Eu quero assim. Aí Deus fala, humilde. Abre a mão. Aí, seja humilde. É assim, velho. Eu quero desse jeito. Mas Jesus é humilde. Engole. É assim que funciona, irmãos. É as duas palavras que acabam com tudo que tem você de ego, de natureza errada. É essas duas palavras. Põe em prática você vê o que você vai virar.
Isso é tão sério. Vamos abrir nossas Bíblias em Sofonias 3, por favor. Sofonias 3, 11. Sofonias 3, 11 está antes de Ageu, Zacarias, Malaquias, depois de Abacuque. Sofonias 3, 11. Amém? E fala assim, irmãos, ó. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Olha que interessante, irmão. Se nós somos orgulhosos hoje, se nós temos esse tanto de defeito de caráter hoje, que está falando, aquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. É orgulhoso? Não vai ficar, vai tirar. Se não aprendeu a quebrar o orgulho, sabe por quê, irmão? Se o orgulho for para o céu, o pecado vai voltar para lá de novo. Ele entrou por meio do orgulho, da inveja. Orgulhoso não tem espaço no caminho de Deus. Se você não sabe perdoar, não vou pedir perdão. Não vai para o céu, você que sabe. A escolha é sua. Enquanto tiver essa pedra, não vai. E fala assim, ó. Nunca mais serão altivos no meu santo monte. E fala assim, ó. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e os humildes, que refugiarão no nome do Senhor. Mansidão e humildade. É por isso que Jesus fala tanto disso. Venha a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. O que ele fala lá no Sermão do Monte? Bem-aventurados mansos e humildes de coração. É bem-aventurança, irmãos, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não é um texto para a gente passar correndo em cima deles, não é. É um caráter que a gente precisa buscar todo dia da nossa vida. Se briga com o filho, se não tem paciência, Senhor, me ajuda. Esforça até morrer de cansado aos pés do Senhor. Esforça. Ora, chora. É o que a gente precisa fazer, irmãos. Vamos abrir em Tito, fazendo favor, 3. Tito 3, 1 e 2. Amém? Misericórdia. Tito 3, 1 e 2. Tito tá depois de 2 Timóteo. Tito 3, 1 e 2. Ele fala assim, ó. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Gente, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Meu irmão, quer um tempo para acabar com a minha vida? Para acabar comigo? Falar assim, nossa, eu vim falando com esse tempo de política. Meu irmão, isso não devia estar no meio do crente, não, irmão. Sério mesmo. A pessoa que perde tempo com isso, é de esquerda, é de direita, que Bolsonaro, Lula, pelo amor de Deus, irmão. Eu falo, Senhor, onde que está Jesus na vida? Você tem misericórdia? Tem misericórdia, Senhor. Olha o que Deus está falando aqui. Lembre que a todos que sujeitam a governantes, autoridades, e quando Deus permitiu, ele está lá porque Deus permitiu, irmãos. Ele governa o universo. Se você não concorda, o problema é seu. Mas, pelo amor de Deus, busca mais o Espírito Santo, irmão. Ontem a pessoa mandou 18, 20 mensagens de print. Um bloqueio por tentar praticar mansidão. Sério mesmo, porque, Senhor, isso é uma desgraça na vida da gente, irmão. Você tira o Espírito Santo da gente, você começa a ficar irritado, com raiva, você começa a remoer que tanto de porcaria, aquilo acaba com a vida espiritual da gente.
A gente não pode ser inconsequente, não. A gente tem nossa responsabilidade. Mano, não fica mastigando essa porcariada, não, irmãos, que não tem nada. A gente sabe a sujeira que é isso. Não entra nisso, não. A gente não tem, não é dever nosso ficar fazendo esse tipo de coisa. E te fala, a gente não caluniar ninguém, ser pacífico, amáveis. Mostrar sempre verdadeira mansidão, irmãos. Esse caráter aqui é de quem? É de Jesus. Ele chama a gente para andar com ele. Aprendam de mim. Aprenda, leia isso aqui para você aprender como é que eu atuo, como é que eu reajo às coisas. Filipenses 2, por favor. 2 e 3. Amém? Filipenses 2, versículo 2 e 3. E ele fala assim, ó. Pode abrir, sim, espera. Filipenses 2, 2 e 3. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, que palavra está aí, irmãos? Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Irmãos, isso é tão sério, que Deus pegou as pessoas com a piores natureza de se tratar, para mostrar assim, ó, tem jeito, tem jeito. Depende de você, porque eu estou aqui para andar com vocês. Depende do tanto que você me busca, do tanto que você busca ser parecido comigo. Irmãos, nós como cristãos, sinceramente, a gente não pode encontrar com ninguém e a pessoa sai pior que chegou. Como cristãos, não. Não pode. A pessoa vir encontrar com você e sair chateado por alguma coisa. Triste que você maltratou ela. Não pode. Tem alguma coisa errada. A gente tem que refletir muito nessas coisas. Não estou falando que a gente tem que ser uma pessoa para adular os outros. Não é isso, irmão. É ser. Ser. Me fala se você trabalhar com a pessoa mansa e humilde, se você não vai querer ficar com essa pessoa o dia inteiro. Me fala. Uma pessoa com essas duas características. Qualquer área da sua vida. Se não é uma pessoa boa de conviver. A pessoa errou, ela fala, me desculpa, eu errei. Você briga com a pessoa, fica caladinho. Você exalta. Me fala, irmão. É difícil demais. Só se você. Se o problema for você mesmo. Se essa pessoa tiver essas duas características, você conseguir ter um dia ruim com uma pessoa dessa. A pessoa pode. Tem gente que é muito humilde, a pessoa não pode saber nada. Mas só da pessoa ser muito humilde, você fala assim, não, pode deixar. Fala no meu serviço, fala assim, talvez chegue a gente lá, não tem. Tem uns que têm mais experiência, e chega um humilde e fala, não, vamos desse aqui, desse humilde, que eu ponho debaixo do meu braço, vem comigo. Porque ali você faz o que você quiser, que a pessoa humilde, ela aprende. A pessoa faz de mexer, é agradável de estar com você. Fala, só dele estar comigo aqui, só dele ser uma pessoa que você pede, ele faz as coisas de boa vontade. Tá bom. Porque o outro orgulhoso, ele pode saber tudo, mas ninguém aguenta ficar junto. Ninguém suporta. Sabe tudo, mas é nojento, insuportável. Porque a pessoa não é domável, é rebelde. É igual esse boi aí, fica chifrando os outros e coisa o dia inteiro. Aí só castrando e pondo um ferro no nariz mesmo para parar. Só que a forma de Deus é diferente da nossa. Ele fala assim, aprenda caminhando comigo. Irmão, sabe qual que é a diferença? Presença. A gente pratica pouco a presença de Deus. Tem um livro que chama Conhecer Jesus é Tudo, não sei quem já leu. Alejandro Bulhões. Se alguém não leu, tem audiobook aí no YouTube, eu achei. Irmãos, ouça.
Conhecer Jesus é tudo. Não é só vir à igreja, não é só ler Bíblia, não é. Conhecer Jesus é tudo. Porque no dia que você conhecer, Cida, você gosta de estar caminhando com qualquer pessoa, qualquer amizade? Por quê? Quando você anda junto, aprende o que a outra pessoa faz. Automaticamente, não precisa se esforçar, não. Seleciona as amizades para você ver para onde você vai. A igreja é para quê, irmãos? Para colocar todo mundo aqui buscando a mesma coisa, para você sair das coisas malditas que o mundo tem, para você fazer uma bolha, você fica dentro da bolha ali e fica mais fácil. Se um tá, opa, vem cá, o caminho aqui, vamos orar, vamos fazer isso, você começa a fortalecer. Agora vem para a igreja e vai para a boteca ali depois, você vê se você fica aqui. Companhia, irmãos. Jesus fala para você andar com ele, é por isso. Anda com ele para você ver. Você vai começar. Se você não refletir, irmãos, aqui, eu deixo ser cristão. Começa a praticar a presença de Deus, você vê se você não reflete. Começa a fazer isso aqui realmente o dia que Jesus pede. Anda, põe meu jugo o dia inteiro. É o dia inteiro. Ora, chora, não está dando certo, vai de novo. É porque às vezes a gente tenta do jeito errado. A gente não medita nas coisas erradas que a gente faz, você não pede, você não confessa, você não pede perdão, aí não muda mesmo, você não entendeu ainda que você está errado. Você não caiu em si ainda que isso que você está fazendo não agrada a Deus, ó. E esse Jesus que eu ando não faz isso, então como é que eu estou fazendo? Irmãos, eu vou pegar uma parte aqui. Eu falei das pessoas que andaram com Jesus, que eram diferentes e mudaram, né? Tem Pedro, tem João. É interessante que essas pessoas são muito conhecidas pela impetuosidade, né? Filho do trovão. Mas rapidinho na Bíblia você vê que isso acaba. Rapidinho. Você vê falar muito lá, quando eles começaram a andar, até na morte de Jesus, foi batizar com o Espírito Santo do Pentecoste ali para frente, você já não escuta mais. Aí não fica 30 anos na igreja do mesmo jeito, achando que é bonito, ainda eu sou Pedro. Você é um coitado, nós somos um coitado. Ele escreveu, fundou um monte de igreja. E João, filho de trovão, o que virou? Discípulo amado. Filhinhos. É assim que trata pecador. Né? Miserável, você não tem que ficar aqui, que você está pecando, isso não agrada a Deus. Não é assim não, filhinhos. Eu sei o que você está passando, vem para cá. Outro que era assim, Saulo, ele só não criticava, nem matava. Ele matava, é diferente. Mas a partir do momento que começou a andar, eu vou pegar um pedaço aqui, de quando ele foi para Roma, para ser condenado. Se vocês quiserem, gente, esse livro está no Ministério Consolador, esse texto. Eu passo para vocês, página 149. Quem não tiver apostila, eu tenho. Vocês podem ler lá. Isso aqui, Paulo, depois que aquele navio bateu na rocha, que foi para cair ele, que a víbora picou ele conseguiu outro navio, ele estava indo para Roma. E olha o que estava acontecendo aqui. Os viajantes chegaram, afinal, à Praça de Ápio, 64 quilômetros distante de Roma. Enquanto abrem caminho entre a multidão que transita na grande via, o encanedecido ancião, acorrentado com um grupo de criminosos mal encarados, recebe muitos olhares de zombaria, tornando-se objeto de muito gracejo rude e escarnecedor. De súbito ouve-se um grito de alegria e um homem se destaca da turba que passa e lança-se ao pescoço do prisioneiro, abraçando-o e chorando de alegria, como um filho que saudasse o pai por muito tempo ausente. A cena se repete muitas vezes à medida que, com a vista aguçada por expectante amor, muitos reconhecem no preso acorrentado aquele que em Corinto, Filipos e Éfeso lhes havia pregado as palavras da vida. Os amantes discípulos ansiosamente afluem ao redor do seu pai no Evangelho, obrigando todo o cortejo a parar. Obrigando, tinha mais de 70 presos, teve que parar. Era tanta gente chegando para abraçar Paulo, de saudade. E fala assim, os soldados
Impacientam-se com a demora, mas não têm coragem de interromper essa feliz reunião, pois também eles aprenderam a respeitar e estimar seu prisioneiro. Nessa face macerada e batida pela dor, os discípulos veem refletida a imagem. Matava cristão. Converteu, encontrou com Jesus, começou a andar com ele. Pegou o jugo, colocou, virou um dos caras mais amados do Evangelho. Estava preso, acorrentado. Se vocês lerem essa passagem aqui, fala de... Ele teve tanta misericórdia das pessoas, dos ladrões, das pessoas do navio, que tinha 200 e tantas pessoas, que ele orava: Senhor, não deixa eles pular no mar, se eles pular, vocês vão morrer, fica aqui. Amor pelo próximo. Mansa, humildade. Não tem como, irmãos. Não tem como ter essas características de Jesus e a gente ser uma pessoa que não agrada os outros. Não vão agradar o mundo, nem Jesus agradou. Mas as pessoas estão buscando... Aí não. Aí não. Se a gente está aqui dentro e a gente não consegue se agradar com o irmão, na casa da gente, com o filho, com a esposa, pode olhar que está precisando ser castrado. O chifre está grande demais. Está faltando mansidão, humildade. Está faltando. Esse evangelho que a gente prega tanto, que a gente estuda tanto a Bíblia, que você quer escatologia, data disso, não convence da sua casa, está errado. Se não amansou, a gente ainda está errado. Se na hora que vem aqui a confusão, que a briga, Senhor, me ajuda. Deixa eu pôr essa bola no chão aqui, deixa eu orar um pouquinho ali, depois a gente conversa. Está errado. Caráter. Não importa o que foi a sua criação até hoje, até ontem. Se apanhou, se foi abusado, não importa. Se andou com Jesus, fica manso e humilde. Para de pecar. Não é parar de... Pecado não tem jeito. Quando a gente... É condição nossa, é pecador. Mas você vai tirando as castas de pecado. Essa miséria, cada dia sai um cara. E você vai lavando, Jesus vai lavando você até o dia que voltar. Para glorificar. É o processo de uma vida inteira de transformação. Mas todo dia você tira um pouco. Todo dia tira um pouco. Andar com Jesus. Conhecer Jesus. Para finalizar, irmão, já passei da hora. Só 1 João 4, por favor. Amém? Vamos falar aí do filho do trovão. O que o filho do trovão falou? Ele fala assim, ó: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O filho do trovão, depois de amansado e humilde, ele falou isso aqui: manso, humilde e amando as pessoas. Que nós possamos pegar esse jugo, irmãos, colocar, esforçar todos os dias da nossa vida para ser mais parecidos com Jesus, para estudar a Bíblia, para realmente falar: Jesus, eu quero ser isso aqui que o Senhor viveu. Cada dia mais parecido com Ele. Cada dia mais humilde, mais manso. Honra e glória ao Senhor. Amém. Santo Deus, amado Pai, ó Paizinho, ó Santo Espírito, nos ajude. Somos tão miseráveis, Senhor, que nem permanecer sem a Tua ajuda nós não conseguimos. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. O Santo Espírito nos repreender, nos avisar, falar conosco nos momentos de ira, para a gente lembrar quem nós pertencemos, de quem, para onde nós queremos ir, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti.
O céu é dos humildes, dos mansos, Senhor. Não é nosso, cheio de ira, de impaciência. Nos ajude a ser mais parecido contigo, Senhor. Anda conosco. Coloque o seu jugo em nós, Senhor, e tranca com um cadeado e joga a chave fora, por favor, para nunca mais afastarmos de Ti, Senhor, e andar longe do Senhor. Nos ajude, nos acorrenta a Teus pés, Senhor, para ficarmos na Tua presença. E só assim tem jeito para nós, Senhor. A única forma de ter um caráter transformado é aprender com o Senhor, Senhor. É ficar na Sua presença para aprender contigo o tempo todo. Nos ajude, Pai. Vir na igreja não é o suficiente. 1 hora de culto, 2 horas em casa não é suficiente, Senhor. Precisamos caminhar o dia inteiro contigo, Pai, o tempo todo. E é uma vida inteira para aprender mais de Ti, Senhor. Mas não pode ser demorado igual nós imaginamos que é normal também, Senhor. Com os discípulos foi mais rápido, porque eles buscaram mais. Eles ficaram mais na Tua presença, Senhor. Eles viveram com o Senhor, nós queremos viver também, Senhor. Essa natureza nova, nós queremos que ela morra hoje. E todos os dias de manhã, Senhor, nós temos que tomar a decisão que nós queremos andar contigo e matar esse velho homem que habita em nós. Tem misericórdia desse povo miserável, Senhor. Pecador. Sabemos que somos nada. Absolutamente nada sem Ti, Senhor. Mas o Senhor nos ama, Senhor, independente de como somos. O Senhor também não quer que nós ficamos assim, acorrentados no pecado. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça a boa obra. Moe o que precisar, Senhor. Tira o que precisar da nossa vida. Quebra o que precisar, Senhor. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos passar a eternidade contigo. Então, em glória do nome do Senhor, te pedimos, já te agradecemos, Jesus. Amém.